Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu estarei falando sobre os judeus de internet. Exatamente, aqueles que aprendem meia dúzia de palavras em hebraico e querem sair vomitando asneiras, e você que está mal informado acaba caindo. Então, por causa disso, antes do vídeo se iniciar praticamente, se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição você vai encontrar um curso teológico para não cair na conversinha deles. Você vai encontrar meu curso de grego. Também peço que se torne membro do canal. E vamos a mais este vídeo. Sim. Hoje eu estarei falando sobre os tais judeus de internet. O que é o judeu de internet? Mano, judeu de internet não é o judeu, o cara que nasceu judeu, que nasceu, sei lá, em Israel, o cara que tem família judaica, que ele chega aqui no YouTube e ele vai falar sobre tradição judaica, vai falar sobre Bíblia hebraica. Não estou falando dessa figura, o cara que estudou numa escola rabínica na Espanha, ou até estudou em alguma escola rabínica lá em Israel, um cara que frequenta a sinagoga. Eu não estou falando dessa figura, não estou falando desse tipo de pessoa, porque de fato, cara, são pessoas que estão para guiar quem quiser conhecer esse mundo, que é um mundo muito vasto, né? O Talmud, né? E entre outras questões, é um mundo muito profundo e muito interessante. E relevante, ok? Sim, então nesse caso, eu acho interessante, né? Eu acho até interessante termos pessoas desse nível, desse porte, trazendo informações para nós. Perfeito? Perfeito. Só que, por outro lado, a internet, ela é um lugar que deu voz aos loucos, né? Não é à toa que eu tô aqui, né? Mas a internet, ela deu voz aos loucos. O que é voz aos loucos? É aquele judeu de internet, que é aquele maluco que não tem ligação nenhuma com o judaísmo. Ele decide estudar, sei lá, hebraico, aprende meia dúzia de palavras em hebraico, ele já sai vomitando na internet que todas as traduções estão erradas, que o cristianismo é uma religião pagã, que o Jesus que você adora é um mito romano, né? Se tem isso, e que ele agora está fazendo uma tradução melhor das escrituras, que ele tem uma interpretação melhor, e que o melhor caminho é que você siga ele inquestionavelmente. Ok? Tá. Beleza. É esse tipo de pessoa que eu estou falando nesse vídeo. É desse tipo de pessoa que eu estou falando. Não estou falando daquele cara que faz um trabalho sério e por aí vai. O interessante é que esse judeu de internet, a primeira coisa que ele vai negar para você, por exemplo, é a Septuaginta. Ele vai negar, por exemplo, a Septuaginta. Ele vai dizer, não, porque nós temos a... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Porque nós temos a Bíblia hebraico, e a Bíblia hebraico é a revelação, e que não sei o que, e a Bíblia grega é uma Bíblia adulterada da palavra de Deus. Aí o cara fala um troço desse. Aí, por exemplo, quando eu vou ler um livro Crítica Textual da Bíblia hebraica, por exemplo, do Emmanuel Tove, que é um judeu que manja muito disso, uma das coisas que ele mais trabalha é a Septuaginta. Entendeu? Emmanuel Tove. Eu vejo outros estudiosos, eles não têm um preconceito para com a Septuaginta. Mas o judeu de internet, ele tem. O judeu de internet, ele tem. Outra coisa que o judeu de internet, ele te ensina, que é assim, ele te passa a impressão de que o judaísmo é uma religião única. Veja só, ele vai te ensinar, o judaísmo que ele está ensinando é uma religião única que nunca sofreu alteração ao longo dos séculos. Aí você para e pensa, não, peraí. Aí ele chega e dá uma explicação de um texto, sei lá, ele pega lá Isaías 53. E fala assim, tá vendo? O texto aqui é Israel, é Israel, é Israel. O texto aqui de Isaías 53, o servo sofredor é Israel. Não é um homem, não é o Messias, não é Jesus, é Israel, é Israel, é Israel. Pô, mano, eu acho isso muito engraçado. Porque assim, essa interpretação que ele vai estar dando, por exemplo, ele passa a impressão de que o judaísmo é uma religião monolítica, né? Assim, vou dizer monolítica no sentido ela não muda. Ela é estável, ela é firme. Coisa que não é.
coisa que não é. O judaísmo, ao longo dos séculos, ele sofreu alterações. Então, quando a gente fala, por exemplo, do judaísmo do segundo templo, que é o judaísmo da época que o cristianismo surge, por exemplo, você tinha vários grupos judaicos com várias crenças diferentes. Quer dar um exemplo? Abre o teu evangelho. Abre qualquer parte do seu evangelho. Você vai mencionar... eu vou mencionar o nome de algumas seitas judaicas lá do primeiro século. Fariseus, zelotas, saduceus. Saduceus. Percebeu? Só aqui eu já mencionei 3. Vai ter outros, né? Por exemplo, os essênios. Existe um questionamento acerca dos essênios, mas você tem os essênios, né? Você pode pegar, por exemplo, Flávio José. Flávio José não era cristão, tá, gente? Ele faz menção de alguns grupos judaicos. E por aí vai. Então, quando você pega o judaísmo do segundo templo, ele tinha uma organização, ele tinha uma formação, ele tinha uma estrutura. Quando o templo é destruído, no ano 70 depois de Cristo, o judaísmo que se desenvolve é outro judaísmo. Por quê? Até o ano 70 se fazia sacrifício de animais, você tinha o templo, você tinha uma unidade meio que mais unificada dos judeus, né, que tinha uma unidade política, você tinha uma nação, existia a nação. Depois dos anos 70 você não teve mais isso. Então a sinagoga ela passa a desempenhar um papel mais importante. Os judeus eles são espalhados por todo o império, os sobreviventes, né, você tem essa chamada diáspora, você tem o crescimento do cristianismo, e por aí vai. Então, o judaísmo que se desenvolve posteriormente é diferente do judaísmo que existia ali no segundo templo, na época do segundo templo. E quando a gente vai para o judaísmo medieval, é outro judaísmo também, com seus contos, com suas fábulas, com seus grandes exegetas, né? Você também vai ter grandes teólogos judeus da Idade Média, extremamente fascinante, né? O Rashi, né? Eu brinco que ele é o Rashirama, né? Um dos grandes da Idade Média, um dos grandes intérpretes, e por aí vai. E assim vai. E aí você tem também o judaísmo que se desenvolve pós-Israel, né? Você tem o restabelecimento de Israel via Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. Então você tem lá Israel você tem um judaísmo que também se desenvolve posteriormente. Ao longo da Idade Média você também teve vários grupos judaicos se desenvolvendo, né? Via povos, né? Que você tem a mistura dos judeus com os povos. Então você vai ter os sefaraditas, os ladinos e entre outros assim. Então isso tudo gera crenças, gera abordagens, questões linguísticas, questões teológicas, interpretativas, né? Então tudo isso gera um fator. Só que o judeuzinho de internet, ele é aquele cara que vai aprender meia dúzia de palavra hebraica e vai te convencer que o judaísmo ele é imutável. É imutável. E que todas as interpretações que são dadas hoje, não, porque Jesus não é o Messias. Peraí. Vamos olhar lá o judaísmo do segundo templo, como que era a crença e qual era a esperança que eles tinham acerca do Messias. Qual era a visão que eles tinham acerca do Messias. Aí você compara com Jesus que os evangelhos apresentam e você vai ver que é exatamente a mesma figura. Então, assim, não estou falando que os judeus necessariamente aceitaram, mas o que eles esperavam e o que é o Jesus retratado nos evangelhos. E se isso era um negócio muito louco, e por que ele foi aceito? Então ele não vai fazer um estudo desse, né? Ele nem sabe o que é judaísmo no segundo tempo, né? Entende? Então, é uns caras assim, meu, que é absurdo. Que é absurdo. Eu já vi uns caras assim que, não, porque vamos estudar o judaísmo e que não sei o quê, e porque a Septuaginta não vale nada, porque os estudos feitos por cristãos não valem nada. Não, mano, não. Eu sei que o momento não é o momento não é oportuno, mas a questão é, cuidado com esse tipo de gente, porque quando você começa a ouvir essas figuras, ou se você está ouvindo, ou se você conhece alguém que está ouvindo essas figuras, você tem que parar e pensar, não, peraí. A primeira coisa que eu faço será que esse maluco tem um Queller Baumgartner na biblioteca dele? Tem um Gesenius? Tem, sei lá, um léxico hebraico de Rivka Berezin, né, da Rivka Berezin? Será que esse cara, de fato, tem uma Bíblia hebraica? De fato, conhece história? Será que ele conhece alguns autores judeus
E assim, quando eu digo autores judeus, acadêmicos judeus, que falam, que tratam da história, o que esse cara conhece de história? Porque, assim, não vou mentir para você. Eu tenho muitos amigos que gostam de estudar esses temas, de judaísmo, cabala, essas coisas assim. E cara, volta e meia, eles falam assim, ó, meu, tem um cara lá que foi na sinagoga, e aí o cara veio dizendo que era de Israel, não sei o que, quando vai ver o cara não tinha ligação nenhuma com Israel, era um brasileiro e meio maluco. Mas, tipo, tinha aquela idolatria por Israel, e aí o cara fazia isso, né? Então, a internet, querendo ou não, ela acaba gerando esse monte de gente, né? Acaba dando voz. Isso é positivo? Cara, porque a pessoa tem liberdade para falar o que ela quiser. Agora, se a pessoa vai trazer desinformação sobre aquilo que é o judaísmo e como as coisas têm que ser tratadas, pô, o cara quer pagar de rabinão na internet, você é um rabinão, você é o judeuzão da internet, qual escola rabínica você estudou? Porque eu tenho amigos que estudaram escola rabínica. Qual escola rabínica você estudou? Não estudei, pá, não tenho ensino médio. Vai catar coquinho, pô. Vai catar coquinho. Tu sabe hebraico mesmo? Sei. Sabe quantas palavras? 12. Uma para cada apóstolo, né? Uma para cada filho de Jacó. Bichão mesmo. É bichão mesmo. Entendeu? Então assim, meu, a gente tem que tomar cuidado com esses malucos, né? E sinceramente, é assim. Já tive conversa com gente desse jeito, né? Tava um dia em casa, tranquilo, um cara entrou em contato, não, porque não sei o que, porque essa interpretação dessa palavra não é assim. Eu fui lá e mandei 3 dicionários para ele, falei assim, ó, eu tenho 3 dicionários que definem isso aí. Qual é o dicionário de hebraico que você utiliza, que traz a definição que você está trazendo, para eu comprar e poder entender o que você está dizendo? Cara, isso vai fazer 8 anos, mano. Até hoje não me trouxe o dicionário que ele usava para a definição que ele disse. Até hoje. Entendeu? Então assim, e olha que eu não sou nem um cara que estuda hebraico com profundidade. Eu sou um cara assim que sabe lá uma ou duas palavras em hebraico, consegue abrir o texto ali e pede ajuda pra gente que sabe mais, né? A gente também sabe os nossos limites, né? E faço minhas pesquisas a partir disso. Agora eu não vou pegar, sair na internet aqui pagando de judeuzão, colocar lá o kipazão, dizer shalom, shalom, rabai. Tá pouquinho, é isso aí. Um abraço, tamo junto. E qual que é a melhor solução para resolver esse problema? É assim, ó, é você fazendo um curso de teologia de qualidade, né, de pagamento único, na descrição do vídeo aqui, cara, para você não cair nessas conversinhas. Porque quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser. É isso, um abraço e fique com Deus. Compartilha esse vídeo aí com aquele teu companheiro da igreja que quer pagar de judeuzão. Só pra ele ficar esperto.